Oi gente, bom dia! Como vocês estão? Espero que bem. Vamos aproveitar que a gente tá de quarentena e vamos estudar mais um pouquinho. Combinado? Bom, a gente viu nos vídeos anteriores onde o pecado surgiu, com quem surgiu e como surgiu. E agora a gente até fez uma comparação com uma doença infecto-contagiosa, que pode ser a lepra, normalmente usada na Bíblia com esse nome, e nos nossos dias a hanseníase. Porém, o pecado ele pode ser comparado também a uma dívida. Pois bem, o pecado, como diz a Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Bom, o salário é quando alguém presta um serviço e depois ele recebe por aquele serviço prestado, certo? No nosso caso é um pouquinho diferente, porque no nosso caso a gente não tá comprando, não tá fazendo nada para receber algo em troca, porque a gente fez um serviço. Mas sim, nós temos uma dívida impagável. Porque, na verdade, ela é pagável sim, ela é pagável com a vida, ok? Aí você fica pensando, tá, eu não vou receber nada, eu tenho que pagar alguma coisa. E como que... Quem me deu essa dívida, gente, que eu não lembro? Pois bem, às vezes a gente não tem noção de quanto o pecado é ofensivo a Deus. E muitas vezes a gente quer pagar o pecado, as nossas transgressões, com boas ações. E às vezes é até uma boa intenção isso. Porém, nada paga. Nem boa intenção, nem o real, nem o dólar que tá alto, nem o euro que vale mais. Nada. Nem juntando tudo. Tudo é insuficiente, porque a única coisa que paga é a vida. O salário do pecado é a morte, então o jeito de pagar é com a própria vida. Pois bem, e a morte, no caso, que nós iríamos ter que pagar, seria uma morte eterna, sem a ressurreição, sem a esperança de voltar a viver. Deu pra entender? É uma coisa muito séria. Pois bem, e como que a gente se tornou devedor disso? Bom, tem uma pequena história que eu já contei pra vocês, todo mundo já sabe, mas vamos contar a historinha de novo. Satanás, Lúcifer peca, se torna Satanás e o veneno que escorre, ele quer destilar pra todo mundo, ele quer passar pra todo mundo. E ele achou que os seres humanos seriam um ótimo alvo. Não vou entrar no mérito da questão, senão eu já fico brava. Ele achou que os seres humanos seriam um ótimo alvo, então ele vem pra fazer o ser humano pecar. Porque ele queria que todo mundo ficasse contra Deus. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz o seguinte: na multiplicação do seu comércio se encheu o teu interior de violência e pecados. Bom, ele veio para vender alguma coisa. O comércio, no caso, é uma mercadoria, certo? E essa mercadoria, no caso, era uma mercadoria impagável. Porque ele estava vendendo, sabe o quê? Não era nada material, eram ideias. Ideias contrárias a Deus e a seu caráter. Ele queria falar que Deus era injusto, que o caráter de Deus não era tão bom assim quanto eles pensavam. E aí, Deus tinha dado uma ordem expressa para Adão e Eva: não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Satanás chega e diz o seguinte: bom, não é bem assim, é porque Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, ele planta a sementinha da dúvida no coração de Adão e Adão e Eva fica: nossa, será que Deus está querendo me privar de algo legal, de algo bom, quer que eu seja, nossa, quer que eu seja um nível inferior? Então, no caso, Deus, ele não quer que eu seja parecido com ele? É isso mesmo? E aí eles começam a pensar que Deus não é de fato amor. E sem querer eles tomam uma escolha fatal que afeta a gente diretamente e nos torna devedores. E nós temos uma dívida a pagar com a própria vida. Pois bem, foi assim que a gente contraiu essa dívida, que era uma dívida pesada. Pois bem, Eva, ela comprou essa ideia da serpente e automaticamente ela se tornou uma revendedora da ideia para o seu marido Adão. E aí, a gente contraiu essa dívida que se chama pecado. Pois bem, a humanidade inteira estava sob as costas de Adão. É a mesma coisa de uma semente que é responsável por toda uma floresta, entende? Tava tudo sobre Adão.
E a gente tá... Então, tava uma situação complicada nessa questão de justiça. Se toda pessoa tem direito à vida e à liberdade, a escolha do casal limitou a nossa liberdade diante de Deus. A gente ficou com uma liberdade escassa, porque nós não pudemos escolher se a gente ia nascer pecador ou não. Eles tinham o direito de escolher, eles puderam escolher ser perfeitos e deixar de ser perfeitos e se tornaram pecadores. Eles escolheram tornar-se pecadores, influenciados por Satanás. Foi uma escolha individual, mas mesmo assim eles foram influenciados. Preste bastante atenção nisso. Influenciados. Pois bem, então a gente já nasceu pecador e condenado à morte. É isso aí. Então, se nós somos pecadores sem a nossa escolha, por que a gente foi responsabilizado por isso? Porque a dívida, ela foi feita no nosso nome. É a mesma coisa de alguém que clona um cartão de crédito e faz a dívida no seu nome depois, pra você provar que não era você que estava comprando. É difícil. Se alguém passou por isso, depois você me conta. Não é difícil fazer isso? Pois bem, acabou surgindo o nosso nome, o nome Humanidade. Nós estamos enrolados. Então, mesmo antes da gente existir, a gente já era culpado de transgressão da lei de Deus. Pois bem, e Deus ele tem um problema jurídico sério para resolver, porque se direito e justiça são a base de seu reino, como que ele vai resolver isso? Porque se ninguém pode salvar o outro, por que a gente pode se tornar culpado por um pecado que não foi a gente que cometeu? Se ninguém pode receber o perdão, se o meu perdão não vale para o outro, por que o pecado vale? Então, se a justiça e direito é o fundamento do caráter de Deus e de seu reino, então ele vai ter uma maneira especial de lidar com essa situação. E os prejudicados? Como que fica nessa história? Como que a gente fica nessa história? Pois bem, é isso que a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos.